E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade, iniciando os trabalhos aqui com vocês, gravando uma aula com vocês. Antes de tudo, antes da gente começar aqui, gostaria que você deixasse um like, por gentileza no final do vídeo deixasse um comentário, né? Por gentileza, se você não é inscrito, se inscrever no canal. Você não vai perder nada em relação a estar seguindo o canal. Pelo contrário, aqui você encontra assuntos sobre análise gráfica, técnicas, estratégias, como entender a movimentação do gráfico, o movimento do gráfico, suporte e resistência, tudo que for de opções binárias, você encontra aqui no canal, tá? Então, por gentileza, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sino, você é bem-vindo aqui, tá? Esses dias teve um seguidor que falou pra mim assim que me escorraçou, falou que eu pedi pra vocês assistirem as propagandas para ajudar o canal, que ninguém quer ver propaganda, que onde já se viu eu pedi pro pessoal ver propaganda, isso não se faz com seguidor e tal. Brigou comigo aqui. Brigou no bom sentido, né? Falou um monte pra mim. Só porque eu pedi pra vocês que quando tivesse uma propaganda aí pequena, vocês deixarem a propaganda passar, porque ajuda o canal. Ele ficou bravo. Ele ficou muito bravo. Mas, paciência, né? A gente encontra nesse meio pessoas realmente que agregam valores a você e pessoas que não sabem qual é o propósito delas no mundo. Então, essas pessoas precisam se achar primeiro para depois serem ajudadas. E aí em diante. Então, dá uma olhada nessa estratégia simples que eu fiz aqui. Olha que entrada simples. Que estratégia simples. Eu sempre falo para vocês, né? O que eu falo? Procure o primeiro topo do gráfico, próximo ao preço. Como resistência, procure o primeiro fundo do gráfico, próximo ao preço, sendo suporte. Depois disso, depois de feito isso, e aqui estão esses pontos, depois de feito isso, o que você deve fazer? Você deve procurar o quê? Você deve procurar fazer análise do gráfico. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, essa estratégia simples e lucrativa, eu ensino aqui para você, eu falo para vocês, ó, traça a primeira linha, traça uma segunda linha, traça uma linha de mediana, para entender o que está acontecendo. Então, eu ensino isso para você aqui no YouTube, né, essa estratégia lucrativa em opções binárias, de forma simples e objetiva. Basta você modelar aquilo que eu faço para você aprender. O que é isso, Cadu, modelar? Você, quando era criança, você não modelava as pessoas? Você sabe o que é modelar? Por exemplo, o meu menino, ele gosta muito de Lego, ele é ficcionado por Lego. Por quê? Porque ele não gosta, por exemplo, que eu compro por exemplo, esses dias ele estava fazendo Patrulha Canina. Vou dar um exemplo, né? Então tem lá os personagens da Patrulha Canina. O que ele gosta de fazer? Ele não gosta de que eu compre um personagem da Patrulha Canina. Ele gosta de pegar o Lego e modelar e fazer os personagens da Patrulha Canina. Conseguiu compreender? Então modelagem é isso. Modelar é você olhar o que outro faz, a perfeição que ele faz, aprender como ele faz e fazer do seu jeito. Se possível, melhor ainda. Você conseguiu compreender? Isso que é modelar. E aí o que acontece? Vocês modelam as pessoas de forma errada. Então se você, olha essa entrada, olha o que eu acabei de fazer. Olha o que eu acabei de fazer aqui. Se você olhar
todos os dias, assistir todos os dias do YouTube, todos os vídeos do YouTube. Se você vier para o treinamento, fizer o treinamento, você vai aprender como entender os movimentos do gráfico e as melhores oportunidades de entrada. Se você modelar tudo isso na sua mente e levar isso para o seu coração. Como assim, Cadu? O que você está dizendo isso? Onde você aprendeu isso? Eu aprendi isso com um livro chamado a Bíblia. Né? Teve um homem, por exemplo, Paulo, que diz assim: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Olha aqui, dá uma olhada. Ó. O que ele estava querendo dizer? Era só, se as pessoas quisessem ser igual a Cristo naquele momento, era só modelar a ele, era só imitar ele, porque ele fazia aquilo que deveria ser feito. Então, se você quer realmente ser um trader, um grande trader, basta modelar um grande trader. Como assim, Cadu? Dá uma olhada, eu acabei de fazer a mesma entrada, é a mesma estratégia que eu fiz anteriormente. Eu falo estratégia, tá, gente, para você entender. Na verdade, eu estou falando de técnica. Mas eu falo estratégia para você compreender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Olhei o topo, próximo ao preço. Olhei topo, próximo preço, topo e fundo. E aí eu tomei uma atitude. É claro que para eu tomar essa atitude de entrada neste momento aqui, eu precisei entender uma série de fatores, uma série de teorias, uma série de movimentações para eu ter o entendimento do que fazer. Porém, você que me segue, ou você que está aqui no YouTube, se você modelar as minhas aplicações ou essa estratégia simples em opções binárias, lucrativa, você vai conseguir sair do 0 a 0. É isso que você tem que entender. Se você vem para o treinamento fechado, então nem se fale. Eu tenho um aluno aqui no treinamento fechado, dentre inúmeros alunos, mas tem um que ele sempre frisa a mesma frase. Uma técnica que eu ensino aqui, que ele sempre fala assim, que ele se achou e aquilo que ele domina é aquilo que ele é bom. E ele manda todo dia, de manhã, à tarde e à noite. Até esses dias eu coloquei um testemunho dele, que ele falando que ele trabalha e ganha R$90 por dia, e na hora do almoço ele fez R$70 ali brincando. O nome dele, inclusive, é Rogério. Grande abraço, Rogério. Porque ele modelou o movimento, ele modelou a forma de aplicação daquele movimento, daquela estratégia, daquela técnica, que ele não erra mais. Ele não erra mais. Ele não erra mais. Aí sabe o que acontece? Vocês fazem a modelagem das pessoas de forma errada. Como assim, Cadu? Quando você era criança, não precisava nem dizer para você. Quando você andava ou você fazia alguma coisa, todo mundo falava assim, olha, parece seu pai, parece sua mãe. Por quê? A criança faz a modelagem já automaticamente do pai e da mãe. Só que ela começa a crescer, aí ela começa a ver super-heróis, ela começa a ver personagens, né? Agora não tá uma onda de Homem-Aranha? Esses dias eu fui aqui à praia, o sorveteiro tá vestido de Homem-Aranha, a molecada na praia com boné de Homem-Aranha, camiseta de Homem-Aranha, tênis de Homem-Aranha. Por quê? Criançadinha mandando teia pro mar, modelando o Homem-Aranha. Então, você quer modelar alguém? O que é modelar? Como eu dei aquele exemplo bíblico, né? Porque foi onde eu aprendi. Se você procurar modelar ou fazer aquilo que o mestre faz, você se tornará tão igual ou maior que ele. Essa é a função do discípulo. Este é o propósito do discípulo. Então, se você quer ser um grande trader, você tem que fazer o quê? Modelar um grande trader. Só que o que acontece? Vocês modelam os traders. Cara, você fica modelando o trader porque o cara aparece com um carro bonito numa imagem. Você modela o trader porque ele faz uma viagem muito boa. Você modela o trader porque ele aparece em grandes festas. Você não modela o trader por causa da técnica que ele possui ou por causa da estratégia que ele utiliza na técnica, pelo conhecimento que ele transmite através dos gráficos. Não, você modela ele de outra forma. Você consegue compreender? Você modela ele porque você quer ter uma casa igual a dele, você modela ele porque você quer um carro igual a dele, você modela ele na ganância. E quando você modela um trader na ganância, isso é falha.
Você tem que modelar o trader na sua técnica, no seu conhecimento, na sua aplicação da estratégia lucrativa. É isso que você tem que modelar. Quando você aprende a fazer isso, você consegue ser tão lucrativo ou maior que o seu próprio professor. Você não lembra hoje em dia aí, quando você vai falar uma frase, uma palavra, aí você vai falar a palavra, aí você fala assim, como é que escreve essa palavra mesmo? Você não lembra lá do seu professor, lá no início, quando você estudou na escola? Você fala assim, professora tal, professor tal, me ensinou essa palavra, é assim. O professor tal me ensinou essa palavra, é assim. Por quê? Porque você modela, você traz à memória aquilo que aconteceu no passado e tenta aplicar hoje. Na modelagem é a mesma coisa. Por que eu trago vários vídeos aqui de YouTube fazendo 2, 3 entradas? Mostrando para você que você tem que ser assertivo, saber o que está fazendo no gráfico e basta 2, 3 entradas no dia para você se tornar alguém consistente e ter lucros nesse mercado. Eu mostro isso para você. Eu trago isso para você. Eu aplico isso para você entender, para você praticamente fazer uma modelagem em relação a isso. Quem consegue fazer isso, aplica. Por exemplo, tem muitos alunos do treinamento que todo dia eles falam assim, Cadu, eu estou no treinamento, mas eu estou aqui assistindo seus vídeos. Mas é exatamente isso. O YouTube aqui, gente, é uma extensão do que acontece lá no treinamento fechado. No treinamento fechado você vai aprender tudo. Tudo que está por trás do gráfico, tudo. Só que aqui eles vão ver mais ainda a prática, porque lá tem a prática, mas aqui tem mais a prática ainda. Aí quando eu falo para um aluno assim, chega no gráfico, olha o primeiro topo do gráfico, olha o primeiro fundo do gráfico. Depois, identifique onde está o suporte e resistência naquele momento. E se existem momentos de 50% no gráfico. Pronto. Se ele conseguir modelar essa aplicação no gráfico, essas marcações no gráfico, junto ao entendimento do que está acontecendo aqui no passado do gráfico, só que ele tem que modelar isso de forma correta, ou seja, ele tem que fazer uma aplicação isso de forma correta. Ele consegue entender o que está acontecendo aqui no passado do gráfico e colocar no presente, é quase que imperceptível o crescimento. Porque quando ele menos imagina, ele está fazendo tudo correto. Por quê? É como você imita mesmo uma pessoa, porque você viu tanto aquele movimento, você viu tanto aquela técnica, você viu tanto a aplicação daquela técnica. Por exemplo, o que eu falo para os alunos? Lá no treinamento fechado, por exemplo, você tem uma ideia, e você pode fazer aqui. Viu como que é o movimento? O Cadu falou para ver o topo, ver o fundo e fazer as marcações aqui de resistência, de suporte e 50%. O que você vai fazer para modelar esse ensino? Para fazer uma aplicabilidade de ensino? E outra coisa, o que o Cadu mostrou aqui? Uma queda. Pronto, eu já consegui compreender o que está acontecendo basicamente no mercado. Então eu sempre falo para os alunos, agora o que você faz? Você vai para o gráfico, marca e observa, marca e observa. Então eu observo, por exemplo, que se ele chegar aqui, nessa região, se ele chegar exatamente aqui, nessa região, e me mostrar uma possibilidade de correção, ele vai fazer uma correção. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar olhando o gráfico, esse é meu topo, esse é meu fundo. Até onde ele pode corrigir? Ele pode vir até aqui. Então tá, e fica olhando. E olha o que está acontecendo no gráfico. Essa é uma forma de estudar, essa é uma aplicação de estudo para você modelar aquilo que você aprende e transformar isso em algo de resultado. Então dá uma olhada. Eu vi a perspectiva que ele poderia vir até esse topo e que ele poderia vir até essa região juntamente com essa região e fazer o quê? Uma desvalorização do USD aqui. E olha o que aconteceu. Uma desvalorização do USD. Pronto, olha aqui. A entrada foi perfeita. Cadu, mas você não apertou o botão? Você tem que aprender
que ser um trader ou aprender o trader veio antes de apertar o botão. Por que você lê um livro? Para você aprender. Por que você lê um livro de análise gráfica? Para aprender. Você aperta botão em livros de análise gráfica? Não, você busca conhecimento. Você busca saber analisar. Quando você vai comprar uma TV nova na sua casa, você sai comprando todas as TVs, depois você coloca todas elas ligadas na sua casa, aí você vai fazer uma análise de qual é melhor, e aí você vai devolver todas as TVs para as lojas? Não, não funciona assim. Você primeiro vai estudar, vai se aplicar, vai entender, vai analisar cada TV para depois apertar o botão aí no seu cartão de crédito e comprar a TV. Não é assim que funciona? Então por que no gráfico você quer apertar o botão para depois tomar a atitude de analisar? Isso não existe, por isso que você não sai do 0 a 0, por isso que você não cresce nesse mercado. Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender a fazer esse exercício saudável. Dá uma olhada, o preço descarrilhando, desvalorizando. Por quê? Esse era o ponto. Cadu, você veio aqui, mostrou, falou, marcou e aconteceu, mas você não apertou o botão. Para você aprender como é que funciona isso, apertar o botão é a última coisa. Você tem que domar o seu cérebro, fazer com que ele entenda todos os movimentos do gráfico. Você tem que aprender as estratégias, que eu quero dizer para você que são técnicas, né? Eu falo estratégias para você entender o que eu estou falando. E aprender a modelar. Aprenda a modelar essa estratégia lucrativa para opções binárias. Que eu acabei de fazer aqui, ó. Aprenda a fazer isso, ó. Aprenda a modelar. Modele. O que é modelar, a grosso modo? É imitar, é fazer realmente igual. Por que a gente fala que o trader precisa de tempo de tela? Porque ele está modelando os movimentos gráficos. Ele está modelando as entradas. Você consegue compreender? Então, quando você faz isso, quando você aprende a modelar uma estratégia, quando você aprende a modelar uma técnica, quando você aprende a modelar um movimento do gráfico, isso fica na sua cabeça, isso não sai mais. É isso que eu trago lá no treinamento, você aí do treinamento que está escutando agora, é isso que eu trago lá no treinamento. Por isso os módulos vão abrindo aos poucos, por isso é pedido para que faça a revisão, por isso é pedido para que você volte nos módulos, por isso é pedido para que você se aplique nos estudos do módulo a módulo, porque você vai modelar o que eu ensino para uma aplicação para que você consiga fazer sozinho. Sozinho. Você vai fazer sozinho, você não tem que depender de ninguém. Você é livre para fazer aquilo que você quer da sua vida. Você não tem que depender de ninguém. Por isso que tem gente que entra em sala de sinais e quer operar ao vivo. Gente, isso é escravidão e isso não te leva a lugar nenhum. Tá? Então, aprenda a modelar essa estratégia lucrativa em opções binárias. Aprenda. Se você conseguir desenvolver um movimento, uma técnica, você é lucrativo. Você só precisa fazer isso nas oportunidades corretas, nos momentos corretos do gráfico. Por exemplo, por que eu estou te dizendo isso? Ó, olha só os alunos. Olha só os alunos. Olha aqui, ó. Olha o que diz esse aluno aqui. Ô, meu patrão forte, não sei como agradecer você. Tô uma semana positivo. Olha isso aqui. Tô uma semana positivo. Por que eu trago testemunhos aqui, gente? É para modelar você, para você se moldar a esses alunos e ser tão bons ou melhores que eles. Então, ó, tô uma semana positivo. Eu sempre quebrei as minhas bancas, mas hoje foi 7-1. Muito obrigado, professor. Que Deus te abençoe. Foi o melhor investimento eu comprar seu curso. Eu sempre vou te agradecer, professor Cadu. Olha isso aqui. Olha o detalhe que ele escreveu aqui, ó. Olha o detalhe que ele escreveu aqui, ó. Eu sempre quebrei as minhas bancas. E agora ele diz assim, ó, que ele está uma semana positivo. O que será que mudou na vida dele? Será que ele aprendeu? Será que ele modelou realmente as técnicas? Será que ele realmente está desenvolvendo um estudo que faz com que ele saiba o que fazer? Realmente é isso que está acontecendo. Olha aqui esse outro testemunho.
Eu trouxe do treinamento fechado. Eu fiz questão de trazer lá de dentro. Vou ler rapidamente aqui para vocês, tá? Que aula sensacional. Eu revirava a internet procurando dicas, indicadores e estratégias para tentar ganhar mais do que perder. Mas só me desgastava e continuava no 0 a 0. Fiz um curso bem pouco tempo atrás e nada mudava. Casualmente eu acabei encontrando o seu canal no YouTube e gostei já do primeiro vídeo. Então continuei assistindo o vídeo e comecei a treinar na conta demo. E percebi o histórico começou a ficar positivo. Vocês perceberam que tem todo um processo, né? Tem todo um processo. Já tinha feito o curso, aí começou a ver os vídeos do YouTube, aí começou a treinar na conta demonstrativa, aí percebeu que as coisas começaram a mudar. Ó, aí eu decidi entrar no treinamento Hunter. E estou assistindo as aulas do módulo 5 agora e aprimorando as entradas cada vez mais. Olha, que ele diz assim, aprimorando as entradas cada vez mais. Ele está fazendo o quê? A modelagem do que ele está aprendendo. Ainda levo algum loss, mas quando ele vem, procuro avaliar a causa. Olha só o aluno Hunter sendo aluno Hunter. Sempre que possível, vejo seus vídeos diários. Ótimo. Olha aqui a modelagem acontecendo. Tá vendo que tudo é um processo? Isso aqui é para você aprender como é que faz. Sem desmerecer o trabalho de ninguém. Mas desconheço... Aí ele fala assim, ó, mas desconheço... não é isso aqui... Cadê aqui? Mas desconheço conteúdo semelhante ou melhor que chegue perto do conteúdo que você ensina. Então, quando você vai modelar um estudo, uma técnica, um treinamento, uma aplicabilidade, você tem que modelar o quê? Você vai procurar ser igual ao pior ou melhor? Você vai procurar ser igual ao melhor, né? Então, olha só, não há conteúdo semelhante ou melhor que chegue perto do conteúdo que você ensina. Gostaria de deixar meu humilde e sincero agradecimento, compartilhar seu conhecimento e que possa continuar a ajudar pessoas a entender o mercado. Gratidão, Mestre Cadu. Assinado aqui o Daniel. Vocês entenderam por que existe então o chamado treinamento? Agora é claro, gente. Só faz treinamento, só entra para o treinamento quem está disposto a realmente fazer o sacrifício pessoal para ser alguém na vida. Tem gente que não consegue levantar cedo para ser alguém na vida, vai querer estudar para ser alguém na vida. É um processo, vocês viram que é um processo. Tem gente que entra no treinamento e fala assim, nossa, 18 módulos, 120 e poucas aulas, nossa, tem gente que já se desgasta de ver isso. Agora, quem realmente quer ser, quer aprender, ele passa pelo processo, ele modela aquilo que realmente tem que modelar. Ele aprende a modelar as estratégias, ele aprende a modelar as técnicas, ele aprende a modelar o ensino, as teorias, e ele vai para frente. Porque isso é o normal. Isso é o normal de quem aprende. Isso é aquilo que realmente traz resultado. Agora, se a pessoa é uma pessoa preguiçosa, não quer saber de estudar, não está nem para nada, ela não sai do lugar, porque ela não consegue aplicar nada, porque ela não consegue modelar nada. Vocês entenderam? Então, é um processo. É um processo, gente. Isso é em qualquer mercado da vida, em qualquer profissão da vida. Isso é um processo. O trading não deixa de ser um processo. Então, nesse ano que começou, se você não saiu do lugar ainda, saiba disso. Aprenda a fazer isso. Aprenda, você tem que aprender. Não adianta eu ficar entrando aqui com 200 entradas aqui e você não vai aprender nada. Você tem que ter consciência daquilo que eu estou falando para compreender o que eu estou falando. Tem mais de 500 vídeos aqui no canal do YouTube para você ver, modelar entradas aqui. Você pode ver, rever, mas se você não tiver o fundamento teórico por trás disso tudo, você não vai conseguir entender nada. Você entendeu? Por isso que eu digo que você tem que entender. Você tem que entender tudo. Você tem que aplicar tudo na sua vida para dar certo as coisas. E isso funciona por um processo. É um passo a passo. Tá? Poxa, eu não queria me estender muito aqui. Não queria mesmo na aula de hoje, mas eu começo a falar e tem gente que reclama que eu falo demais. Tem gente que fala que eu tenho que falar mesmo. Então,
Aprenda com as entradas de hoje, tenta modelar essa estratégia, que você sabe. Quando eu falo estratégia, eu estou falando de técnica, né? É para você entender. Tenha aplicabilidade, tenha consciência daquilo que você está fazendo. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu ganho, vou lá e perco tudo. Gente, pelo amor de Deus. Se você vai fazer um negócio aqui na rua, você compra uma caixa de prego a R$3, chega ali e vende a 5, você já tem R$2 de lucro. Você tem que tirar o lucro e guardar o lucro em um outro setor e trabalhar só com o valor do produto. O trade é a mesma coisa, você coloca 100, fez 500, arranca 400 e continua só com 100. Pelo amor de Deus, esse negócio que eu ganho, perco. Você tem que tomar atitude na vida. O processo, por exemplo, do treinamento fechado, tem gente que fala assim, você fala sobre questão emocional. Falo. Tem lá um módulo sobre isso, tem o melhor livro sobre isso, só que se você não modelar o que está escrito naquele livro, se você não modelar aquilo que eu ensino ali, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Da primeira aula à última aula, eu tento mostrar para você o que você tenta fazer de tudo que tem a ver com razão ligado à emoção. Não vai ser apenas uma aula, é um processo. Só que se você não se aplicar, o que eu posso fazer por você? É individual. Isso é individual. Tá bom? Não quero mais me estender hoje, tá? Deixa aí o seu like bonitão. Por favor, né? Por gentileza. No final do vídeo também um comentário, se possível. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, aproveite as aulas aqui gratuitas. Aproveite aqui, que aqui você aprende realmente análise gráfica, tem muito conteúdo bom, gratuito aqui para você. Se você realmente quer mudar sua vida dentro do mercado, enxergar os gráficos e saber o que está fazendo, quer modelar a forma correta de se aplicar isso aqui, treinamento fechado aí, o link está na descrição ou no banner do canal. Você pode mandar também um @ para mim, o Cadu Rinaldi lá no Instagram, perguntando sobre isso. Tem também os 16 padrões de candles, que você tem que ter isso na memória, como um livro gratuito para você que eu disponibilizo, está ali no canal do Telegram. É só entrar aí no canal do Telegram e fazer o download, tá bom? O canal do Telegram, o link está tanto no banner do canal como no link aí da descrição do vídeo, tá bom? Que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia de amanhã, grandes trades, bons estudos, te vejo na próxima aula. Fica com Deus. Fui.